Apareceu. Tá. Posso começar, então? Pode começar, então, Bernardo. Bom, depois dessa simpática apresentação, eu devo dizer que eu estou aqui seguindo os passos de pessoas que estão presentes aqui, como a doutora Valéria Neville Teixeira, que foi minha co-orientadora aí na especialização e fez parte da minha formação aí em Ecologia Química Marinha, Produtos Naturais Marinhos desde o começo. Então, desde já eu reconheço aqui que, né, a ciência se faz sempre degrau por degrau e que eu estou nos ombros de gigantes, sempre estive e continuo até hoje. Então, humildemente, aí eu passo o bastão. Bom, o tema da palestra de hoje, ele é um tema que eu venho trabalhando com ele, na verdade, é um tema que na minha época, como o Joel falou, na minha época de estudante, de pós-graduação, eu fui para a UF com alguma experiência. Eu vinha do laboratório, eu não era aluno da UFRJ, mas eu era estagiário da UFRJ, do laboratório do falecido professor Sérgio Henrique Gonçalves da Silva, do laboratório de Bentos, e eu vinha com uma certa experiência em estudar as comunidades incrustantes marinhas. E eu cheguei lá e me juntei ao grupo imediatamente. O grupo da professora Valéria e do professor Renato trabalhavam em diferentes aspectos das algas marinhas, desde o lado dos produtos naturais marinhos em si, até o lado da possível aplicação ecológica deles. E eu vim com essa ideia, com essa experiência da bioincrustação, querendo estudar uma coisa que ainda não era estudada no grupo, que eram as defesas. Ainda não se falava muito nisso, até no mundo. Isso é uma coisa que pipocou no mundo em 1991, com um congresso que aconteceu em Taranto, na Itália. É um pouco conhecido, um congresso de corrosão e bioincrustação. E a minha orientadora na época, a Ilana Zalmon, hoje professora da UENF, também outra pessoa a quem eu devo muito, e a quem se deve toda a minha formação e interesse por bioincrustação marinha. Na época ela era doutoranda do Sérgio Henrique Gonçalves da Silva, e daí surgiu a minha ideia, por que a gente não estuda, em vez de defesas contra a herbivoria e tal, por que a gente não estuda defesas dos organismos marinhos contra a incrustação? Porque naquela época eu já tinha observado que, por exemplo, algumas desovas de organismos bentônicos, por exemplo, os blenídeos, que são aqueles peixinhos, a Maria da Toca, eles tinham uma desova que ficava absolutamente protegida de bioincrustação, nada incrustava nela. Então eu já tinha observado que a própria incrustação biológica tinha mecanismos de prevenir o recobrimento por outros organismos. Então daí surgiu a ideia de estudar anti-incrustantes naturais, né? Bom, então o título é Algas Biomimética e Bioincrustação. Já vou explicar por quê. Nós temos tradicionalmente a bioincrustação marinha, que é um processo natural. A bioincrustação não é nada mais do que uma comunidade marinha de substrato consolidado, né? Comunidade séssil, ou seja, comunidade de organismos fixos. Aqui vocês podem ver essa fotografia eu tirei do leme de um navio, de um barco, na verdade, um barco de pesca ou de passeio em Arraial do Cabo. Esse leme está completamente inutilizado enquanto ferramenta de direcionamento do barco, porque ele está absolutamente incrustado. Aqui a gente vê um pouco de algas verdes, um pouco de briozoários e outros organismos. Então, desde o início das atividades humanas no mar, há centenas de anos, na verdade, há milhares de anos, né? Pelo menos 5.000 anos, surgiu um problema para as atividades marítimas, que foi a bioincrustação marinha, ou seja, o crescimento de organismos marinhos sobre superfícies feitas pelo homem, sejam cascos de embarcação, seja o leme, seja o próprio hélice, né, o propulsor, sistemas de captação e troca de água, hoje em dia muito utilizados em usinas à beira do mar, por exemplo, as usinas de Angra 1, Angra 2, né, usinas nucleares, a usina de Fukushima, muitas delas utilizam água do mar para trocar calor, né, nos seus reatores, para resfriar os reatores. E todas essas atividades onde você envolve ou tubulações, ou embarcações, ou plataformas estáveis, ou piers, etc., elas sofrem com esse problema de bioincrustação marinha, que também tem uma influência sobre os processos de corrosão marinha. Então, hoje em dia, com os cascos de metal,
Os cascos de metal têm uma grande vantagem, não são suscetíveis à perfuração pelos perfurantes de madeira, algo que, como eu falei, no laboratório de onde eu vim, na época de graduação, no laboratório do Sérgio Henrique, se falava muito em perfurantes marinhos, né, como teria do Navales e tal. Os cascos de navio de aço e de alumínio não têm esse problema. Por outro lado, a bioincrustação muda o padrão de corrosão também, cria um ambiente anóxico entre o organismo incrustante e o casco, gerando um ambiente mais ácido, e essa acidificação maximiza a corrosão dos metais. Então, ela também tem uma interação muito, muito séria com a corrosão marinha. E a primeira abordagem do homem para combater a bioincrustação foi a abordagem biocida, foi a abordagem de utilizar algum veneno, algo que mata a incrustação. Obviamente, isso é uma abordagem que ainda vigora hoje, infelizmente, é uma abordagem que permeia tudo, desde a biotecnologia marinha até a medicina, né? A gente poderia traçar um análogo entre o antibiótico e o probiótico, né? Entre tentar matar o patógeno, o agente causador do problema, ou tentar reforçar as defesas do organismo. Então, as soluções então do passado e atuais, elas envolvem essa abordagem que utiliza basicamente substâncias tóxicas que vão ter um efeito sobre os organismos-alvo, mas também vão ter efeitos deletérios sobre os demais membros das comunidades marinhas, entre eles espécies de interesse comercial, ostras, mexilhões e muitas outras espécies. Por exemplo, a substância mais utilizada nesse contexto foram os TBTs, ainda são utilizados em alguns lugares, a legislação ela ainda é um pouco frouxa, não há muita fiscalização internacional. Então, os TBTs, o tributilstânios, foram considerados como o pior poluente já introduzido pelo homem no mar. E antes dele, nós temos relatos aí de cobre. Cobre hoje também, em ambientes como a Baía de Guanabara, nós temos altos níveis de cobre. Nós sabemos que o cobre é tóxico, tanto que o cobre, com o banimento dos TBTs, por exemplo, houve um retorno do cobre como biocida ou cobiocida, junto com outros antiincrustantes orgânicos, outros biocidas orgânicos. A própria palavra biocida, ela já me causa quase que arrepios, porque ela já é aquilo que mata a vida, né? Essa abordagem é uma abordagem muito que eu considero uma abordagem antiecológica, né? Uma abordagem que, de cara, você já sabe que você vai ter efeitos adversos sobre o ambiente, quando você trata de um antiincrustante como um biocida. Então, junto com cobiocidas, que são substâncias orgânicas, voltou-se a utilizar muito cobre. E muita gente na indústria falava, não, porque o cobre não é tóxico, o cobre é um elemento essencial para crustáceos e até para seres humanos. Eu disse, mas o cobre também é utilizado como padrão em testes toxicológicos. Qualquer nova substância que você pretende utilizar no ambiente, ela é comparada com o padrão de sulfato de cobre. Qualquer teste toxicológico. Então, o cobre sim, o cobre é o controle positivo de toxicidade, ou seja, o cobre é aquela substância que a gente sabe que é tóxica e que a gente compara todo o resto com a toxicidade do cobre. Então, não venha me dizer que o cobre não é tóxico, né? Bom, então, em oposição à abordagem biocida, o que eu proponho é a abordagem biomimética. O que é a biomimética, para quem não sabe? A biomimética é a imitação dos modelos, sistemas ou elementos da natureza com a proposta de resolver problemas humanos complexos. Então, algum problema que a humanidade tenha, a biomimética ela é a imitação, então, da natureza com o propósito de resolver esse problema. Vale a pena a gente frisar que a biodiversidade marinha sempre foi uma fonte de bioinspiração, uma fonte de inspiração. Então, por exemplo, o formato de um avião, aqui eu botei um avião de brinquedo, mas o formato de um avião ele é um formato aerodinâmico, que é inspirado no formato hidrodinâmico, que é o formato de um tubarão, né, com as peitorais muito longas e tal. É um peixe que não tem bexiga natatória e que, portanto, tem as peitorais fazem às vezes de asas, digamos assim, dentro d'água, e o avião moderno pode-se dizer que é um exemplo de biomimética, embora ela não seja tão evidente, mas a biomimética ela sempre esteve presente. Tudo em que nós fazemos, de uma maneira geral, nós imitamos a natureza, buscamos a natureza como fonte de inspiração. Isso vem da Grécia Antiga, da Roma Antiga, da filosofia, e por aí vai. Se a gente pegar o mesmo exemplo do tubarão e der uma olhada no tubarão ao microscópio, na pele do tubarão, a gente vai ver um outro exemplo de biomimética,
que foi muito discutido aí nas Olimpíadas e tudo mais, porque nós temos, os tubarões têm um tipo de escama, que é uma escama que tem um padrão unidirecional e que é um padrão que, em vez de aumentar o arrasto, que é o que essas microestruturas poderiam fazer, essas escamas, na verdade, elas diminuem o arrasto naquela direção específica, né? Na direção da água anteroposterior, quando a água passa da cabeça em direção à cauda. Claro que na direção oposta, elas aumentam o arrasto. Então, em função desse conhecimento, desse tipo de escama, foram desenvolvidos materiais artificiais, microengenheirados, às vezes até nanoengenheirados, né? Nesse caso microengenheirado, imitando as escamas do tubarão, que são as peles de tubarão artificiais, as roupas sintéticas para nadadores, que aumentam o deslizamento, ou seja, diminuem o arrasto com a água do mar. Então, esse é um exemplo, né? A ideia da biomimética como solução para a bioincrustação não é uma ideia minha, não é uma ideia que surgiu da minha cabeça, é uma ideia que já pipocou na literatura há bastante tempo, que a gente tem o trabalho da Maria Salta, em 2010, já falando sobre como projetar superfícies biomiméticas anti-incrustantes. E alguém poderia perguntar, mas, Bernardo, por que macroalgas? Porque se você tem aí os números de Reynolds, né, na bioincrustação, obviamente, ela é um processo biológico, mas ela é um processo que tem muitos fenômenos biológicos envolvidos, como competição por espaço, a própria alelopatia, competição por interferência, competição por espaço, competição via secreção de substâncias químicas. Mas as macroalgas não são grandes nadadores, né? O número de Reynolds é algo que tem a ver com a turbulência na água, né? Que a gente vê um fluxo que começa um fluxo regular ao redor, depois ele se torna um fluxo turbulento. Então, são muitos princípios da física, eles são importantes para o fenômeno da bioincrustação. Então, não faria sentido a gente buscar, em vez de buscar nas macroalgas, a gente buscar nos peixes, ou então nas baleias, ou coisa parecida, que tem um deslocamento similar ao deslocamento de um navio, que tem um número de Reynolds mais parecido com esses organismos, são organismos vagos, são grandes nadadores. Então, por que macroalgas? Bom, as macroalgas, elas são basicamente talófitas, né? São basicamente um talo único que faz todas as funções, ele não tem frutos, raízes, folhas e caule. Ela é uma talófita, tudo está no talo. Muitas vezes as estruturas reprodutivas pipocam no talo na época de reprodução, não apresenta frutos, em alguns casos tem estruturas reprodutivas diferenciadas, é o caso por exemplo, do sargasso, né? Mas os frutos de uma macroalga são as substâncias químicas. Os frutos são invisíveis a olho nu, mas o resultado deles não é. Né? Todas as interações ecológicas das macroalgas acabam sendo mediadas quimicamente. Né? As algas são excelentes químicas, são talvez as melhores químicas dos oceanos, são sésseis, ou seja, elas vivem fixas ao substrato, estão restritas à camada verdadeiramente iluminada dos oceanos, que é justamente a camada onde você vai ter a maior pressão de organismos querendo colonizar aquele espaço, querendo colonizar aquela superfície. Então, elas lidam naturalmente com os problemas decorrentes do que seria a bioincrustação na bioincrustação, ou seja, da epibiose, do crescimento de organismos sobre outro organismo. Né? Então, as algas, elas obviamente tiveram um longo tempo evolutivo para serem selecionadas para a presença de defesas anti-incrustantes dos mais variados tipos, sendo que se especula que elas tenham surgido há 2 bilhões de anos atrás. Portanto, elas seriam, talvez, alguns dos melhores modelos para bioinspiração, no caso de anti-incrustantes naturais, anti-incrustantes bioinspirados. Bom, obviamente, após o surgimento das algas e das macroalgas, né, surgiram os animais, e com o surgimento dos animais surgiu um problema ainda maior de bioincrustação. Aqui nós temos à esquerda uma foto da incrustação por briozoários, e à direita aqui em algas, em macroalgas, aqui numa kelp, numa alga parda gigante. E aqui nós temos essa foto da Baía de Guanabara, o crescimento de uma assídia colonial sobre o Codium decorticatum. Você vê que
assim como no caso do briozoário, às vezes uma única larva que se fixa com sucesso, ela vai se reproduzindo assexuadamente e acaba recobrindo todo o talo, obviamente reduzindo a área fotossintética, reduzindo a área de absorção de nutrientes, reduzindo a área de troca gasosa e, portanto, reduzindo até a área para a liberação de gametas ou esporos, né? Então, ela causa, obviamente, prejuízos a essa talófita que vai naturalmente responder de alguma forma. Então, as próprias algas se tornaram incrustação e elas próprias se tornaram incrustadas, né? Então, aqui uma pequena síntese que nós publicamos em 2014 dos mecanismos anti-incrustantes, né, das macroalgas. Aqui a gente tem o mecanismo das algas coralináceas calcárias, que são aquelas crostas cor-de-rosa que você observa normalmente crescendo nas rochas, etc. As coralináceas calcárias têm um dos primeiros mecanismos descritos como mecanismo anti-incrustação, foi descrito por Littler e Littler, que é o mecanismo de descamação do epitalo, não é o epitélio, tá? É epitalo mesmo, é da camada superior do talo de células. Ela de tempos em tempos ela vai ficando incrustada. Aqui eu coloquei um esporo de uva crescendo sobre ele, né, se fixando. E basicamente o que acontece é que esse epitalo é periodicamente descamado. Então esse seria um mecanismo físico, mecânico, se preferir, de anti-incrustação. Outros mecanismos seriam um mecanismo teórico, né, ainda pouco demonstrado no caso das macroalgas, seria a microtopografia. A microtopografia é basicamente uma estrutura, uma superfície que a nível microscópico ela pode ser, como no caso dos caranguejos, nós temos vários crustáceos que têm microscopicamente microespinhos, tem espinhos muito pequenos, onde basicamente o cimento basal dos organismos incrustantes não penetra em toda a extensão dessa superfície, fica só na ponta dos espinhos, dos microespinhos, de forma que a adesão ela acaba sendo muito fraca, então acaba sendo o próprio movimento do organismo, qualquer mecanismo de limpeza, ele acaba removendo esse organismo. Então, a microtopografia é vista como um mecanismo físico potencialmente existente nas algas, e aí nós vamos ter um mecanismo moderno, que é o quorum sensing. Nós temos normalmente, as algas têm bactérias normalmente crescendo na sua própria flora, digamos assim, na sua própria microflora. Nós temos bactérias associadas que vão muitas vezes quebrar compostos orgânicos complexos em nutrientes absorvíveis pelo talo da alga, e essas bactérias elas se comunicam através de substâncias químicas, no chamado quorum sensing. Então, quorum sensing pode ser substâncias que vão provocar agregação ou desagregação, vão ser, por exemplo, chamados para um seminário ou alerta de perigo, que podem causar desagregação. Então, esse quorum sensing hoje ele está muito associado às defesas químicas que são produzidas não pela macroalga, mas sim pela sua, chamemos assim, epiflora bacteriana ou microflora bacteriana. Outro tipo de mecanismo é a produção de defesas químicas pelo epibionte da macroalga, às vezes até por microalgas ou até macroalgas epífitas. Algumas até penetram o talo da macroalga, algo que quando a gente começou a pesquisar, algumas pessoas falavam, mas você está extraindo o talo inteiro, mas os epibiontes entram em contato só com a superfície. Isso depende do epibionte. Em Gracilaria, por exemplo, é uma alga vermelha muito estudada, inclusive no Chile. Aliás, um trabalho, como a gente até mencionou o Chile mais cedo, né? O Chile tem uma tradição muito grande de ciências do mar, eu diria que até maior que o Brasil. E no Chile foram propostos 6 níveis de epibiose diferentes no talo de Gracilaria, e 3 ou 4 desses níveis ocorre penetração do talo. Então, o extrato do talo inteiro, obviamente, ele é relevante na medida em que muitos epibiontes, de fato, não ficam restritos à superfície da alga e penetram, sim, no interior do talo, onde eles encontrariam concentrações mais elevadas, por exemplo, de metabólitos secundários ou produtos naturais marinhos produzidos pela macroalga. Então, o próprio epibionte, por outro lado, ele pode prevenir a colonização posterior, sendo ele o produtor de defesas químicas anti-incrustantes. Um outro mecanismo proposto se não me engano, pelo Philippe Potin, da França, foram os oxidative bursts, explosões oxidativas, a liberação de espécies reativas de oxigênio que causam uma explosão oxidativa na medida em que ocorra um ataque que pode ser um ataque de um herbívoro, pode ser a presença de um
de um epibionte que seja agressivo para a superfície da macroalga. E, finalmente, nós temos aí as defesas químicas, aí, com a sigla em inglês, né, CD, de Chemical Defense, e todas as formas, né, como eu falei, desde o próprio epibionte, o tipo de explosão oxidativa é um tipo de defesa química, quorum sensing também. E aí nós temos nas algas pardas os fisóides, que são muito comuns, armazenam, liberam e armazenam os polifenóis ou fluorotaninos das algas pardas, que podem mediar a defesa química ou atuar como defesa química diretamente, ou mediar o quorum sensing. Aqui nós temos os corpos encerise do gênero Laurencia, que é um gênero que possui centenas de substâncias interessantes para a ciência. E aqui nós temos também nas algas vermelhas as células glandulares, comuns, por exemplo, no gênero Delícia e em alguns outros gêneros também, como inclusive o gênero Asparagopsis, que nós temos aqui na costa brasileira. Bom, como é que a gente estuda antiincrustantes naturais? A gente produz um extrato, a gente coleta a alga, a gente produz um extrato da alga, e a gente testa esse extrato no laboratório. Tradicionalmente, se usava muito larva de craca. No entanto, a larva de craca ela tem que ser cultivada desde a lamela. Você tem que coletar a alga dupla, a craca adulta, pegar as lamelas, porque as cracas são incubadores, elas incubam os ovos. Você tem que promover a liberação das larvas, cultivar as larvas com microalgas, e aí, após um intervalo aí em torno de 14 dias, se as larvas estiverem vivas, elas vão se tornar uma larva competente para fixação, aí você vai utilizá-la no experimento. Qual é o problema do teste com larva de craca, na minha opinião? A larva de craca, nessa fase, ela é uma larva lecitotrófica, ou seja, ela tem uma certa quantidade de gotículas de gordura, que vocês podem observar aqui, essas bolinhas, e uma vez que essas gotículas de gordura estão esgotadas, essa larva morre, se ela não achar uma superfície adequada. Daí surgiu uma hipótese ecológica chamada hipótese da larva desesperada, que é um nome que eu acho engraçadíssimo, o que significa basicamente que, uma vez que ela gastou a reserva energética, ela vai ter que se fixar para que ela possa sofrer metamorfose. Aqui você tem uma larva recém-fixada, ainda no formato de cipres, e aquela já metamorfoseada. A cipres, mesmo fixada, não se alimenta. Só quando ela sofre metamorfose é que ela passa a se alimentar. Então, o que acontece com essa larva? Dependendo de se ela é uma larva com muito vitelo ou com pouco vitelo, ela vai ser muito seletiva ou pouco seletiva. E esse processo dura 3 dias, então ela pode rapidamente gastar essa reserva energética. Eu adotei, seguindo estudos feitos no Japão, eu adotei como método de teste para a gente aqui no laboratório o uso de mexilhões. Por quê? Os mexilhões, mesmo após a metamorfose, eles retêm a capacidade, que vocês veem o mexilhão literalmente sondando com o seu pé muscular. O pé dele, na verdade, é chamado de pé, em analogia ao pé dos gastrópodes, mas seria mais análogo a uma língua, porque ele tem uma quimiorrecepção e uma percepção tátil também muito forte. Então, basicamente, o pé do mexilhão, ele permite a ele, mesmo após a fase larvar, a refixação no substrato. Algo que uma craca, por exemplo, não faz. Uma vez fixada, ela está permanentemente cimentada. Se o local é inadequado, ela vai morrer. O mexilhão não. Ele é capaz de se relocar no substrato. Então, eu uso basicamente juvenis de mexilhão para testar antiincrustantes naturais. Aqui a gente vê eles fixados a um extrato que, obviamente, não tinha atividade antiincrustante, né? Porque eles adoraram e se fixaram aqui no papel de filtro com esse status de macroalga. Em campo, quando possível, quando você tem material suficiente, você pode testar numa formulação de tinta. Nós só fizemos isso uma vez, muitos anos atrás, que foi essa formulação aqui, com extrato de Laurencia, que embora... Não, minto. Foi essa formulação, essa faixa branca aqui, foi a faixa que recebeu o extrato de Laurencia, e essa faixa tinha uma composição equivalente, mas à base de TBT. O que a gente vê aqui é que o próprio TBT já tinha um biofilme em cima, ao passo que a tinta à base de Laurencia não apresentava nada. Obviamente, isso é um teste não científico, né? Todo mundo misturado, não tem exatamente réplicas nem nada disso, mas ainda assim muito interessante. E aqui nós temos o método científico que a gente adotou, também seguindo a estudos do grupo do Paulick, da Carolina do Norte, utilizando fitagel, que é um tipo de agarra, um tipo de ficocolóide de macroalgas, também modificado, produzido pela Sigma, ao qual a gente incorpora os extratos e expõe aos organismos. Então, aqui nós temos um extrato com
é uma placa com o gel à base de Laurência, e aqui o controle, você vê que o controle, inclusive, já estava até sendo comido, né? Isso aqui são cicatrizes de alimentação da pirangica, de um tipo de peixe, já comendo, inclusive, a incrustação, ao passo que o extrato de Laurência aqui ele está ainda bastante limpo, né? Esse aqui é um experimento que a gente fez alguns anos atrás na Urca, com cerca de 80 metros de experimento, talvez não seja um dos maiores experimentos em ecologia química já feitos. Então, esse experimento de campo, eles não são sempre feitos, eles são feitos basicamente quando você tem um indicativo de que uma substância funciona no laboratório com uma atividade, assim, digamos, de 100% de inibição, porque se a inibição é baixa, no laboratório ela vai ser ainda mais baixa no campo, em condições realísticas de exposição e fluxo de água, etc. Gente, só para confirmar, vocês estão aí ainda ou minha internet caiu? Estamos aqui. Estão aí, né? Tá ótimo, obrigado. Então, aqui alguns dos locais de coleta, nós já estendemos esses locais de coleta, inclusive para a costa chilena. Eu fiz coleta em grande parte do Chile, nós também temos dados aí do Panamá, onde eu também estive e tudo mais. E no caso do Brasil, a gente tem alguma coisa de norte a sul do Brasil, na verdade de sul a nordeste do Brasil, né? Incluindo alguma coisa aí das ilhas oceânicas, coletadas pelo Carlos Ferreira e sua equipe, né? Pelo Cadu e a equipe dele. E aqui alguns dos resultados. Esses resultados, gente, eu vou pedir desculpas, eles não estão assim super atualizados. Eu tenho hoje muito mais algas testadas, especialmente uma grande quantidade de algas que vieram do Espírito Santo, aí cerca de 40 novas espécies. Mas aqui você tem um padrão. Aqui à direita, o que você vê é o nível de atividade anti-incrustante. Você vê que as algas verdes têm no máximo uma atividade ali de 60%, não significativa e tal. Algumas poucas até estimulam a incrustação. Aqui que você vê à esquerda seria estímulo à incrustação. E poucas têm uma atividade realmente significativa. Quando a gente vai para as algas pardas, esse padrão muda. A gente tem, na verdade, uma variação muito grande nas algas pardas, desde aquelas pardas que tem uma forte atividade anti-incrustante, aí a Dictyota pfaff, que a gente estudou juntamente com a... Ai, meu Deus, esqueci o primeiro nome dela. Valéria, me ajuda. Barbosa. Esqueci o nome dela. Jussara Barbosa, isso. Estava me lembrando só do último nome. Que a gente estudou junto com a Jussara, por exemplo, né, como a Dictyota pfaff, a Dictyota ciliolata, a especialidade do Joel, diga-se de antemão, né? As Dictyotas são os amores da vida do Joel, claro, fora a Magui e a Luísa. Mas, então, nas pardas, nós temos tanto, desde uma atividade anti-incrustante forte, todos os níveis, passando até a um estímulo forte da incrustação, que é o caso do Chipopodium, que, novamente, aí a gente vai para o casal Littler e Littler, eles foram os primeiros a observar que a Chipopodium zonale, que é uma alga parda tropical, ela cria um verdadeiro halo à sua volta, onde todo mundo incrusta. Então, a Chipopodium parece que ela não só tolera, como, de alguma maneira, direto ou indiretamente, ela promove a diversidade ao redor dela. E os nossos estudos de anti-incrustação, inclusive, eles foram repetidos no campo. Esse exemplo aqui que eu mostrei aqui da Urca, esse experimento aqui foi feito com extrato de Chipopodium zonale, e nós observamos que, de fato, o Chipopodium zonale estimula a fixação em campo. O que pode ter um efeito interessante também, oposto ao efeito anti-incrustante, que é o seguinte: se eu sou um pão com mofo, ninguém quer me comer. Mas se eu sou um pão com Nutella, todo mundo quer me comer, né? Então, o que é que acontece? A questão do co-consumo pode funcionar como um mecanismo também de defesa, ou seja, eu promovendo a diversidade ao meu redor, tem tantas outras espécies à minha volta que eu vou ter espécies mais palatáveis do que eu, que vão ser consumidas preferencialmente em vez do meu talo, e, na verdade, até mais, ou outras que vão produzir defesas em meu lugar, né, que também podem me defender enquanto basibionte, enquanto organismo incrustado, na medida em que eu possa ser incrustado por organismos calcificados, ou possuindo espículas, como esponjas, ou possuindo as suas próprias defesas químicas, portanto, tendo um gosto desagradável ou indigesto, né? Não necessariamente desagradável, mas alguma coisa similar à cica, por exemplo. Né? Algo que foi postulado, por exemplo, para os fluorotaninos ou polifenóis, seria para a herbivoria, teria um gosto similar à cica, né? Que seria um efeito dos taninos, por exemplo.
E aí, finalmente, nós vamos para a divisão rodófita, né, para as algas vermelhas, que são, até agora, os grandes campeões da produção de antiincrustantes, talvez devido ao fato de que as vermelhas têm a capacidade de halogenar os seus metabólitos secundários, seus produtos naturais marinhos, então muitas vezes elas vão associar cloro e bromo na mesma molécula, uma molécula pequena, por exemplo, um sesquiterpeno com 15 carbonos, ele já pode ter ali átomos de cloro e de bromo com a forte bioatividade, né? De uma maneira geral, halogenados têm forte bioatividade. Por exemplo, você vê, a gente usa cloro na limpeza, a gente usa cloro como antisséptico, na limpeza diária, na descontaminação de águas, na limpeza de hospitais, etc. Por quê? Cloro é um halogênio, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Então, desses todos halogênios, nós temos o cloro e o bromo como sendo os mais comuns em metabólitos de algas vermelhas, e esses metabólitos normalmente tendem a apresentar uma forte atividade anti-incrustante. Ora, então, aqui alguns trabalhos do grupo, aqui quando a gente publicou com muita resistência dos revisores internacionais, porque todo mundo utilizava larva de craca, quando a gente publicou pela primeira vez o teste do mexilhão para avaliar anti-incrustantes naturais, o elatol, como eu falei aqui presente, né, da Laurência, que é uma substância, um sesquiterpeno com cloro e bromo. Na época, inclusive, se dizia, o pessoal da química orgânica lá da UF falava, não, Bernardo, é impossível sintetizar essa molécula, e eu, ignorante, né, eu falei, impossível, será que é impossível mesmo? Não é impossível, já foi sintetizada por um dos ganhadores do Nobel da Química. Aqui o trabalho que eu mencionei, né, da Jussara Barbosa, com produtos anti-incrustantes de algas pardas, né, da Dictyota pfaff, daqui da costa brasileira também. Aqui outros produtos trabalho da Valéria Cassano, como o Tuê, com a Valéria também, e o Joel, com metabólitos de Laurência caduciramulosa, que é uma alga introduzida, e aí a gente tentou achar padrões, não sei se está claro para vocês, desculpa aí que o fundo acabou ficando verde escuro, mas aqui a gente tem a tendência de achar, a nossa procura de ver se tem padrões filogenéticos ou padrões latitudinais, por exemplo, né? Porque todo mundo fala que as espécies tropicais são mais defendidas, né? A diversidade tropical é mais alta, portanto, as defesas também são maiores em região tropical. A gente observa isso? Não, a gente não observa isso. Quando a gente analisa a atividade anti-incrustante, aí remetendo ao local de coleta das algas, aí vocês veem os pontos, a cor do ponto remete à divisão, né? Aí feófita não é mais feófita, tá? É ocrófita, desculpa, eu deixei a nomenclatura antiga. O que a gente vê aí é que a gente não tem um nível de defesas maior em região tropical. O que a gente tem, na verdade, é algo muito parecido com o que a gente vê nos trabalhos de Lunin, de biodiversidade, de biogeografia de macroalgas, é um pico ali que eu diria que é subtropical de atividade. Então, não há uma relação filogenética, exceto, claro, que as rodófitas são maiores produtoras, mas a gente não vê uma relação latitudinal na produção de defesas químicas que dê suporte a essa ideia de que algas tropicais são mais quimicamente defendidas do que as temperadas. Parece mais que é o contrário, que as subtropicais, ou no limite ali do tropical para o subtropical, têm maior quantidade de defesas, o que coincidiria, na verdade, com os picos subtropicais de biodiversidade de macroalgas. No entanto, isso pode ser, como você pode observar pela quantidade de pontos no diagrama também, isso também pode ser um artefato do maior número de algas coletadas nessa região, né? Entre aí 15 e 30 de latitude sul, né? Então, a gente vê, enquanto padrão assim, filogenético, as algas aqui, atividade em vermelho escuro, atividade forte, atividade moderada ali em magenta ou rosa, coisa parecida, e em amarelo, atividade fraca. Então, o que a gente vê é que as algas verdes nunca apresentam uma forte atividade, as algas pardas podem apresentar uma forte atividade, e a enorme maioria das macroalgas apresenta algum nível de atividade anti-incrustante, sendo que, quando apresentam, em geral, uma atividade muito forte. Então, o que a esclerófita tem? Peraí, mas a esclerófita, você pega até a uva, e ela não tem muita incrustação. O códion, eu mostrei uma fotografia ali, foi uma exceção, foi uma fotografia que eu mesmo fiz. Geralmente o códion é limpo, a caulerpa está sempre limpa de incrustação. O que as algas verdes têm? Né?
E aí eu vim com uma hipótese que eu quis chamar de hipótese da casca de banana, mas eu achei pouco científico, né? E apesar da hipótese da larva desesperada, então eu chamei de hipótese do coeficiente de fricção. A superfície das macroalgas ela pode apresentar um valor de quase zero de um coeficiente chamado coeficiente de fricção, né, que é um coeficiente ligado à superfície. Então, a superfície das macroalgas ela pode ser tão lisa, mas tão lisa, que ela tem um coeficiente de fricção de quase zero. Ou seja, para uma larva querendo se fixar, ela é quase como uma casca de banana, né? Então, uma superfície rugosa, o coeficiente de fricção ele varia de 0 a 1, e uma superfície rugosa, ela geralmente vai apresentar um coeficiente de fricção mais próximo de 1, ao passo que uma superfície extremamente lisa e escorregadia vai apresentar um coeficiente de fricção mais perto de zero. Então, a minha hipótese para explicar a aparente ausência de atividade antiincrustante nas algas verdes, e aí a gente vê isso, eu vi isso, eu fui de banca de doutorado na Austrália, de uma pesquisadora que tentou estudar as algas verdes de lá do ponto de vista de antiincrustante, também não achou nada. Eu acho que a gente está procurando as moléculas no lugar errado. Não na alga errada, mas estamos procurando a molécula errada, porque não são provavelmente micromoléculas. Então, aí que está a minha hipótese. Eu não consegui ainda testar essa hipótese, porque, na verdade, né, em 2019, eu perdi o financiamento para esse projeto, que era meu principal projeto, minha principal linha de pesquisa desde quase o início da minha carreira. Eu perdi a bolsa do CNPq, então, no momento, eu não tenho nenhum financiamento para testar essa hipótese. Mas a minha hipótese é de que os polissacarídeos macroalgáceos podem reduzir o coeficiente de fricção. E as algas verdes também produzem polissacarídeos macroalgáceos, inclusive a superfície das algas verdes ela é uma das mais, digamos assim, entre aspas, ensaboadas que você encontra entre as macroalgas. Então, para mim, é possível que as algas verdes não tenham micromoléculas, seja produtos naturais ou metabólitos secundários, antiincrustantes, e sim macromoléculas, e sim polímeros, polissacarídeos, né? Então, vamos falar um pouquinho. As macroalgas marinhas são muito conhecidas por produzirem aí alginatos, carragenanas, agaroses, fucoidanas e ulvanas, né? As ulvanas, por exemplo, são específicas aí das algas verdes, né? E o que é interessante sobre esses polissacarídeos é que eles são obtidos com uma quantidade, um rendimento. Isso aqui é de um estudo brasileiro, de Reis, em 2016. Ela encontrou uma quantidade de polissacarídeos sulfatados que varia entre 22% até 40% da massa da macroalga. Então, isso é uma quantidade muito grande. Se você comparar isso com um produto natural, um metabólito secundário, você vai achar ele no máximo a 3% de concentração do extrato, nem da massa, né? Então, é muito incomum você ter uma alta concentração de um metabólito secundário. Por outro lado, os polissacarídeos são encontrados em até 40% da massa da alga. Então, é muita coisa, é uma grande quantidade. Eles devem ter algum papel biológico, né, que não seja só o papel estrutural. Eu diria que talvez o papel nas algas verdes seja esse papel de defesa anti-incrustante, que não é uma defesa química diretamente, é um mecanismo físico de defesa desses polissacarídeos, que seria criar uma superfície ensaboada, criar uma superfície casca de banana, digamos assim, de forma que um organismo que tente assentar, tente se fixar sobre ela, vai escorregar nessa superfície. Então, essa é a minha hipótese para explicar esse padrão aí filogenético. Não é a ausência de defesas em verdes, e sim um outro tipo de defesa, né, que não é diretamente um produto natural, é um produto natural, mas não tradicional, não é uma micromolécula, né? Aí eu vou para o estudo aqui da minha colega e amiga Claire Hélio, do grupo dela, sobre macroalgas sintéticas bioinspiradas, né? Então, dentro daquele diagrama que eu mostrei lá no início, a microtopografia das macroalgas também vem sendo estudadas, né? Então, o grupo dela fez uma superfície artificial com exatamente a mesma microtopografia da superfície da macroalga. E aqui estão os resultados, né? Aqui está a superfície, né? A imagem da réplica dessa superfície, ela é muito semelhante à imagem em microscópio eletrônico de varredura a micrografia
da imagem da superfície do talo propriamente dito. Acima a gente tem a réplica, abaixo a gente tem a superfície do talo propriamente dito, né? Eles não encontraram assim um resultado muito promissor, mas obviamente, né, a superfície de uma macroalga é viva, é dinâmica, ela exsuda substâncias, ela libera possivelmente substâncias na superfície, em muitos casos nós sabemos, né, células glandulares. A gente descobriu também, depois de eu fazer aquele diagrama lá, por exemplo, Plocâmium, daqui da nossa costa, que foi o trabalho do Vladimir Paradas, de tese. O Plocâmium tem organelas também, que foram chamadas de mevalanossomos, né? Tem organelas intracelulares responsáveis também por liberar na superfície os metabólitos secundários e por aí vai. Então, os novos antiincrustantes biomiméticos do futuro, assim como no passado a gente teve tanto tintas com biocidas, ainda temos, quanto tintas à base de mecanismos físicos, por exemplo, tintas à base de siloxanos ou silicone, elas são basicamente tintas antiaderentes. As tintas à base de Teflon, mesmo Teflon parecido com o que você tem na sua frigideira, também são tintas com mecanismos físicos anti-incrustantes, também são tintas biomiméticas. Mas no futuro, provavelmente, a exemplo das macroalgas, a gente vai combinar mais de um mecanismo, por exemplo, físicos e químicos. No que o Martin Wall, que é talvez o meu colaborador mais antigo lá na Alemanha, já está aposentado, foi o iniciador, inclusive, desse projeto que você mencionou, Joel, o Game. O Martin Wall, ele foi o primeiro a falar de um sistema de defesa multinível, com várias linhas de defesa contra a incrustação, e, na verdade, eu acho que os novos anti-incrustantes biomiméticos vão seguir nessa linha de combinar diferentes mecanismos. Então, a gente poderia ter substâncias atóxicas, biodegradáveis, em tintas com propriedades superficiais interativas, né? Aí a gente já tem aí o que eu estou falando aí, tintas ablativas já existem, tintas de autopolimento são as mais modernas, as chamadas SPC, copolímeros de autopolimento, tintas antiaderentes também já existem, à base de silicone, ou com microtopografias. Essas ainda não existem, a não ser em escala experimental, essas feitas pelo grupo da professora Hélio, atualmente na França, de volta à França. Então, um outro mecanismo que também é semelhante aos mecanismos, já foi tentado também, e está avançando muito com os avanços na ciência de materiais, é a microencapsulação de produtos naturais ou dos seus análogos sintéticos, né? De certa forma, até simulando, pode ser simulado até uma explosão oxidativa, né? E também, outra linha que está sendo desenvolvida muito em Oman por um colega e amigo também, o Dr. Sergei Dobretsov, na Universidade de Oman. E ele tem estudado muito essa questão da inibição do quorum sensing, né, que seria o conceito praticamente de tintas vivas, tintas que promovam a agregação de bactérias que produzam antiincrustantes naturais ou que promovam a desagregação e, portanto, inibam esse filme condicionante inicial microscópico que é visto como um precursor para a macroincrustação. Tá? Finalmente, nós temos uma linha aí que foi desenvolvida por um pós-doc lá no nosso grupo, o Dr. Erwan Pluguernet, que é a linha dos glicolipídios. Os glicolipídios eles têm sido pouquíssimo estudados em algas, em macroalgas. O Dr. Erwan é um dos precursores aí do estudo de glicolipídios, de macroalgas, mas também são substâncias que parecem apresentar muito potencial anti-incrustante, especialmente de algas pardas. Então, são também uma classe de substâncias muito pouco estudada do ponto de vista de aplicações biomiméticas, aplicações biotecnológicas, mas com grande potencial. Então, para o futuro, a gente espera compreender os mecanismos, né, envolvidos na produção de antiincrustantes em macroalgas marinhas. A gente está elaborando uma matriz multivariada com todos os dados que nós temos, utilizando a mesma metodologia aí da costa da América do Sul, com dados bióticos e abióticos, tentando analisar não somente padrões latitudinais ou filogenéticos, mas qualquer padrão que possa se relacionar com produtividade do local, que você pode inferir via ecologia da paisagem, via medidas de clorofila A tomadas a partir de imagens de satélite, por exemplo. Também dá para ver por imagem de satélite medidas como turbidez, temperatura superficial do mar, chamada ITSM, etc. Talvez encontrar, elucidar qualquer padrão que nos ajude a entender como a produção de defesas anti-incrustantes nas macroalgas marinhas aqui da América do Sul e tal, quiçá do mundo, né? Esses resultados, então, eles devem estreitar o foco para pesquisas mais aprofundadas sobre os mecanismos anti-incrustantes de uma alga específica, como a gente já fez com Laurência, como a gente já fez com Plocâmio, como a gente já fez com algumas dictiotas,
né? Da mesma forma como talvez fornecer uma base para novos antiincrustantes biomiméticos de origem marinha ou bioinspirados. E eu espero que a abordagem biocida deve pertencer ao passado, né? Então, gostaria de agradecer aqui a todos os colaboradores incríveis para esses diversos estudos, incluindo aqui o Joel e a Valéria, que nem escrevi aqui nos agradecimentos, que vergonha. Só agradecer ao Joel aqui pelo convite, a FAPERJ por ter me concedido 2 vezes o auxílio jovem cientista do nosso estado, ao CNPq por ter me fornecido bolsa de produtividade quase desde o início da minha carreira como professor da UF em 2004 até 2019. Então, eu tive 15 anos ininterruptos de bolsa de produtividade de pesquisa. Isso num país como o Brasil é um grande privilégio. E também agradecer o privilégio de ter sido orientado e colaborado com tantas pessoas maravilhosas. Algumas já não estão entre nós, como o Gilberto Amado Filho, a Nana, a Ana Carvalho. Então, muito obrigado a todos. Não sei se a gente tem tempo para perguntas, aí eu devolvo a palavra para... Temos sim. Sim, temos sim. Ótimo. Então, eu vou interromper a apresentação aqui, posso? Perfeito. Sim, perfeito. Então, agora a gente abre para as perguntas de quem está nos assistindo. Já saiu a apresentação, gente? Já saiu. Ah, tá. Beleza. Eu achei uma coisa interessante, Bernardo, você falando sobre essa questão da superfície da casca de banana. Então, eu costumo, nas aulas práticas, sempre que eu tenho oportunidade de colocar Desculpa, estou lendo o chat. Gratelúpia para os alunos, eu peço para que eles toquem, que é uma alga extremamente escorregadia, né? Inclusive, algumas vezes, eles no laboratório têm dificuldade, mas isso aqui é Gratelúpia ou é, sei lá, Chondrocanthes? Falei, pega na alga. Aí ele pega a alga e fala, não está tão escorregadia assim, tá vendo? É Chondrocanthes. Aí a alga está extremamente escorregadia. E normalmente é uma alga que não tem epífita. Eu nem me lembro de ter achado epífita em Gratelúpia. Pois é, eu acho que faz sentido essa questão dessa hipótese, né? Obrigado, Valéria. E no Sargassum tem uma curiosidade, né? O Sargassum, quando jovem, talvez por estar metabolicamente, né, fisiologicamente mais ativo, ele é uma alga livre de incrustação, mas à medida que o Sargassum vai envelhecendo, ele é o próprio condomínio, né? Ele vai ficando senescente e começa a colonização pela base, né, pelo apressório, e vai subindo pelo cauloide e vai tomando tudo, né? Toma tudo. É verdade. Esse tipo de padrão foi observado primeiro na Rhodomela larix, né, numa alga vermelha. Eles até correlacionaram com a época de mais produção de bromofenóis, um trabalho muito bacana, que não foi repetido, infelizmente, mas eu considero assim, um dos trabalhos mais bonitos com... Acho que Phillips e Towers, os autores, um dos trabalhos mais bonitos feitos com a mensuração de uma potencial substância antiincrustante e a relação com a epibiose, foi esse trabalho em Rhodomela, lindíssimo e nunca repetido, um trabalho bacana mesmo. Mas eu acho que a questão dos polissacarídeos faz sentido, porque, de fato, tem um aspecto ensaboado algumas algas. Você vai para as verdes, então, né? A caulerpa, por exemplo, é super babenta, né? Ela tem uma baba mesmo, e você fica pensando, qualquer, não só micro-organismo, mas uma forma de propagação de uma outra macroalga, né? Ou uma larva, etc., vai cair naquela baba ali. Como é que ela vai chegar na superfície da alga, né? E provavelmente esses polissacarídeos devem ter um gradiente, né? Quanto mais perto da superfície, mais densidade desses polissacarídeos você vai tendo, né? Então, provavelmente pode ser a função deles, né? A função deles não é fornecer ficocoloides para a gente fazer pasta de dente, cápsula de medicamento, batom, gelatina e por aí vai. A função deles deve ter alguma função ecológica, né? Então, faz sentido que seja uma função anti-epibiose, né? Anti-incrustante no local. Enfim. Mas eu não consegui, eu estava planejando, eu formulei essa hipótese em 2018, quando eu pedi a renovação da bolsa. Eu apresentei ela ainda em 2018 em Melbourne, quando eu fui lá no GloFouli, um projeto de prevenção de bioinvasões via incrustação marinha, seguindo aí a exemplo do Globalast, que era falando da água de lastro.
E aí me chamaram para isso, eu propus essa hipótese lá, já estava vendo os contatos para estudar isso e tal, quando aconteceu aí resultado de eleições, mudanças no CNPq, e eu despenquei direto de nível 1 para nível 0 do CNPq. E perdi a bolsa, tive que parar as coisas, aí entrou pandemia e acabei até dando graças a Deus por ter perdido a bolsa, porque acabou que, como a gente estava comentando antes, né, a pandemia tem um peso muito grande sobre todos nós, então eu acabei até quase que ficando grato por não ter mais bolsa, não ter mais essa pressão louca de publicar, porque, sinceramente, eu não estava aguentando a pressão também. Acho que se eu seguisse naquele ritmo de produtividade em que eu já estive no passado, sei lá, acho que eu ia ter um câncer, uma úlcera, uma coisa assim. Então, na verdade, eu estou até grato por estar, né, Deus que me perdoe, né, a pandemia é uma praga, é uma tragédia horrível, mas a pandemia me fez repensar a minha própria vida e hoje eu vejo que eu tenho que ir mais devagar para que eu consiga, inclusive, continuar a trabalhar e continuar a ter prazer em trabalhar, né, que não vire um massacre, né, não vire uma sanha produtivista. É uma coisa que a gente fica tão preocupado em publicar, que a gente nem se lembra mais do que a gente publicou, né? Então, eu espero poder ou eu mesmo investigar isso no futuro ou catalisar que alguém estude isso no futuro, né? Que alguém venha a conjugar as duas coisas. Não, vamos estudar os produtos naturais, vamos estudar também esse outro tipo de produto natural, no sentido amplo da palavra, que são os polissacarídeos de macroalgas. Eles são muito estudados, você pode comprar, inclusive, fácil de estudar, porque você pode comprar da Merck, da Sigma, vários desses polissacarídeos de macroalgas, né? Inclusive esses mais raros. Eu acho que não dá para chamar de macromolécula, né? Mas eles são não, realmente são muito grandes, né? São macromoléculas? São. Eles são realmente muito grandes, né? São gigantescos, né? São polímeros mesmo. São polímeros. Olha, nós temos, além de inúmeros elogios aqui à palestra, nós temos aqui o Gustavo perguntando: algumas algas vermelhas tiveram resultados bons quando testadas como anti-incrustante. O que elas têm de negativo? Não poderia ser suficiente usá-las sem a necessidade de tentar juntar algum método físico? Então, excelente pergunta. Na verdade, Gustavo, obviamente, toda substância que você testa como anti-incrustante, como a gente não quer seguir na linha de biocida, a gente avalia a letalidade, pós-exposição para os mexilhões, né, para os nossos organismos-alvo no laboratório. Então, obviamente, a letalidade poderia ser maior no laboratório, tendo em vista que você tem placas de Petri com água do mar estática, você não tem a diluição que você vai ter no oceano, mas ainda assim, algumas substâncias podem ser tóxicas. Inclusive, no caso de macroalgas, a gente nunca achou nada que causasse a letalidade em 24 horas depois da exposição. Mas no caso de substâncias de esponjas, nós já tivemos, por exemplo, que 30% a 40% dos mexilhões teve uma atividade anti-incrustante fantástica, mas de 30% a 40% dos mexilhões morreram após um dia de exposição à substância, mesmo tendo cessado a exposição. E a gente não quer voltar para um biocida, a gente quer utilizar algo que não mate, de fato, os organismos anti-incrustantes, algo que não seja um poluente, né? Então, o que acontece é o seguinte, Gustavo, os anti-incrustantes de alga vermelha, de uma maneira geral, eles parecem... eu não vou chamar de atóxico, porque não existe nada na natureza que seja tóxico, né? Até a água, se você beber demais, você pode morrer. Então, mas pouco tóxicos, são, digamos assim, ambientalmente amigáveis. Por outro lado, são substâncias que você precisa de uma quantidade muito grande de macroalgas para obtê-las, ou de sintetizá-las em laboratório, né? Então, até que se obtenha síntese orgânica dessas moléculas, a gente não pode produzi-las, a gente não pode produzir nenhuma latinha de tinta, porque era até um problema para a indústria de tintas, que a gente tentou fazer parceria. Não, eu preciso de pelo menos 100 gramas, Bernardo. Eu disse, cara, se eu conseguisse... Valéria sabe disso, no meu doutorado eu consegui 40 miligramas de gelatol. E foi uma festa, a gente celebrou 40 miligramas. Você imagina conseguir 40 gramas. Eu ia precisar dizimar todas as laurências do planeta para conseguir 40 gramas, quanto mais 100 gramas de gelatol. Né? Hoje o gelatol já foi sintetizado, mas ainda assim a síntese é cara, envolve muitos passos reacionais.
Então, você precisa obter, de alguma maneira, essas substâncias. Esse é o grande gargalo para a aplicação desses produtos. E são produtos complexos, são produtos pequenos, são moléculas pequenas, são moléculas muito interessantes, porque não são anéis aromáticos. Os anéis aromáticos são muito persistentes no ambiente, portanto, tendem a virar poluentes, né? Então, esses produtos, como o elatol, tem uma meia-vida mais curta, né? Tem uma meia-vida curta, eles são facilmente degradados por bactérias existentes no ambiente, porque os anéis, mesmo quando estão presentes, os anéis não são aromáticos, são anéis mais simples de quebrar. E, basicamente, cloro, por exemplo. Cloro é o íon que define a própria salinidade. 50% da salinidade do mar é devido a íons cloro. Então, o cloro e o bromo são super abundantes na água do mar, não são poluentes. Mas o problema é obter o elatol em quantidade para pintar um navio. Imagina, pintar um cargueiro de grande porte. Você tem que ter a síntese barata. Eu fiquei pensando também se a síntese não poderia levar a um composto tóxico. A síntese, o subproduto da síntese. Para você colocar um bromo, o bromo tem uma boa afinidade com material genético, né? Então, sim. Não, mas você tem agora técnicas, não sei se vocês têm acompanhado, essa catálise, eu esqueci como chama, Valéria, você se lembra? Essa catálise que ganhou o Nobel da Química, que é uma catálise... não lembro mesmo. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Sei, lógico. O pessoal que ganhou o Nobel da Química, um dos últimos Nobéis da Química aí, foi o pessoal que inventou uma forma de catálise, que é uma catálise que não utiliza, é uma espécie de biocatálise, acho que essa é a expressão, é uma biocatálise. Não dá danos ao ambiente. Isso, exatamente, é dentro da linha da química verde. Então, a gente está caminhando para uma química verde, onde a síntese dessas substâncias vai se tornar verde. Então, você tem toda a razão, Joel, a síntese pode gerar vários subprodutos, porque o rendimento de uma síntese orgânica, geralmente, você tem, sei lá, se você tiver 40%, 50% do produto final, você vai ter muito. Mas só que o resto desses, os 60%, 50% do resto, muitas vezes podem ser tóxicos, e muitas vezes você vai estar usando solventes orgânicos e vários outros, às vezes metais pesados e tudo mais, que são super poluentes para o ambiente, né? Então, essa biocatálise aí que está sendo uma ciência emergente dentro da química orgânica, ela está prometendo ser o futuro da síntese orgânica, e na hora que a gente chegar a uma biocatálise, uma química verde de um análogo de um anti-incrustante natural, a gente vai ter talvez resolvido esse problema da incrustação e muitos outros problemas. Vale a pena falar, eu não falei ainda, mas vale a pena a gente falar que o problema da bioincrustação ele se aplica a dentes, ele se aplica a próteses, se aplica a telas que você utiliza, por exemplo, para conter uma hérnia umbilical após uma gravidez, uma hérnia inguinal, em muitos homens, eu tenho hérnia inguinal, por exemplo, não quis botar tela, porque essas telas geralmente geram fibrose, né? Então, a bioincrustação ela é um processo que acontece no interior dos nossos corpos, acontece em próteses ósseas, próteses dentárias e outros tipos de próteses no corpo humano. Então, qualquer material novo que a gente venha desenvolver que dificulta a bioadesão, ele pode ser amplamente utilizado na medicina também, não só no mar, não só para cascos de navios, mas para material. Imagina um dente que não incrusta nunca, que você passa a escova assim sem nada e o dente está limpo. Olha que beleza, né? Não vai dar cárie, né, por exemplo, né? Não vai corroer, não vai ter biocorrosão. Mas a Colgate não vai gostar. É uma ciência que permeia desde das atividades marítimas até a medicina. Então, é a ciência dos bioadesivos e tudo mais. Bom, é isso. Então, eu acho que se você puder conjugar um polissacarídeo que já é produzido, já é extraído, já é obtido comercialmente, tem um rendimento de 40%, e você puder juntar ele com produto de síntese, que está em baixíssima concentração ali, você vai reduzir qualquer possível toxicidade dessa substância antes dela se biodegradar, e você vai ter esse efeito duplo. Você vai ter o efeito químico de repelência, não morte, mas repelência das larvas, associado a um efeito ensaboado, um efeito casca de banana dos polissacarídeos. Então, eu acredito que a gente possa chegar, assim, no futuro, a uma mescla das duas coisas. Um polímero natural com um análogo de uma substância natural, né? A aspirina, por exemplo, é um análogo de uma substância obtida da casca do salgueiro branco,
Daí Salix, ácido salicílico, vem de Salix, que é o gênero do salgueiro. Mas a aspirina não vem mais do casca do salgueiro, ela é produzida em laboratório. Então, acho que da mesma maneira a gente pode chegar a uma espécie de aspirina marinha que seja relativamente barata e associá-la a uma casca de banana, digamos assim, de macroalgas mesmo, ou produzida em laboratório, e associar os dois mecanismos e ter um antiincrustante natural, biomimético, e que pode servir para tudo, para cascos de navio, para próteses dentárias, para próteses ósseas, para telas que você tem que usar, telas plásticas, infelizmente, em próteses dentro do corpo humano e tudo mais. Então, acho que a gente pode chegar a avançar muito dentro da ciência de materiais, dentro da biomimética, investigando, olhando para as macroalgas com atenção e carinho. Como o Joel falou, são observações que às vezes você faz no campo e que você se pergunta, né, que mecanismo é aquele, e provavelmente é uma mescla de mecanismos químicos e físicos na natureza. O Rinaldo Doce fez uma pergunta aqui. Se a gente... Faz sentido, sim. Eu quis testar um tempo atrás, quando a gente teve a introdução do mexilhão dourado nos rios brasileiros, via Bacia do Prata, na Argentina. Eu quis testar esses antiincrustantes marinhos contra esse mexilhão, que é um metilídeo, tá? É a mesma família de mexilhões que o perna-perna, que o mexilhão brasileiro, o mexilhão que a gente utiliza no laboratório. Então, óbvio que faria sentido testar algo que funciona contra o seu parente marinho, pode funcionar contra o seu parente de água doce. No entanto, eu não consegui obter organismos para testar. Basicamente, está muito ligado à indústria de energia hidrelétrica e tal, e eles achavam que eu queria dinheiro. Eu disse, não, eu não quero dinheiro de vocês, eu quero só o organismo teste. Mas é complicado, a gente já teve várias vezes para conseguir, de diversas fontes, esses organismos de água doce. Faz sentido sim testar, porque o pessoal andou testando antiincrustantes, tintas marítimas, tintas antiincrustantes tóxicas. Eles andaram testando isso para utilizar em água doce. Só que a água do mar você não bebe. Água doce você bebe diretamente. Então, uma coisa é vir parar na gente um antiincrustante via dieta, outra coisa é vir parar diretamente via água de consumo. Então, eu, por exemplo, sou radicalmente contra você testar biocidas antiincrustantes em água doce, porque você vai contaminar a água de consumo humano, né? Coisa que não acontece com o mar, né? Mas testar antiincrustantes naturais faz todo sentido, porque o problema da incrustação em água doce afeta a geração de energia no Brasil inteiro, que é basicamente energia hidrelétrica ou termoelétrica, né? Então, a energia hidrelétrica ela sofre com essas bioinvasões, com essas bioincrustações de mexilhão dourado, mexilhão zebra no hemisfério norte, e por aí vai. Todos eles vêm afetando bastante a geração de energia hidrelétrica. E podem ser um problema. No entanto, você tem problema adicional de contaminar a água para consumo humano, né? Então é isso. É isso. Se não houver mais perguntas, nós vamos nos despedir, né, Maria Lúcia? Sim, vamos agradecer a todos os que participaram com a gente aqui, e principalmente ao Dr. Bernardo por essa excelente palestra, super interessante. Aprendi muito, não sabia nem da existência de metade das coisas que você falou aí, achei muito legal. Aliás, cada vez eu acho essas macroalgas mais interessantes. São maravilhosas, né? Então, assim, acabei começando a entrar em contato com elas através de Joel e Valéria, e são muito interessantes mesmo. Agora, então, ainda vi mais uma perspectiva muito bacana. Então, a partir de agora, a gente vai para outro momento da disciplina, em que a gente vai se reunir o pessoal que faz parte da disciplina, né, os alunos de doutorado, os orientadores, os professores e os avaliadores. Então, eu vou colocar aqui no chat o link para outra sala, para onde a gente vai, para esse segundo momento. E, mais uma vez, agradeço a todos que participaram aqui, assistindo a nossa atividade de hoje. Até a próxima, pessoal. E eu estou colocando, então, aqui o chat para outra sala. Então, peço aos alunos, orientadores e avaliadores que migrem para essa outra sala.
Boa tarde, Joel. Você pode encerrar a gravação, que eu acho que ainda está gravando. Ainda está gravando. Joel, me dá 2 minutos para eu ir ao banheiro. Eu vou já migrar para a sala, mas eu vou precisar de 2 minutinhos. Senão o banco fica molhado aí. É.